Queridos, palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8. Você pode ficar sentado, não precisa levantar. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Pai, que o Senhor, nessa manhã, nos oriente, nos conduza no entendimento desse estudo bíblico, dessa pregação sobre o Teu Espírito e a nossa santificação pessoal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, então, nesse domingo, continuar com aquele tema que nós temos estudado, que é a Igreja, a Comunidade do Espírito. E nós queremos, nessa manhã, falar sobre uma das características mais essenciais e uma das maiores obras produzidas pelo Espírito na vida do crente, que é a santificação pessoal. Eu quero começar essa reflexão fazendo a você uma pergunta. Todos nós sabemos que no coração daquele que ama o Senhor, o seu desejo é fazer aquilo que agrada a Ele. E nós sabemos também que quando temos um alvo, um objetivo, nós sabemos que se esse alvo, esse objetivo, ele for da vontade de Deus, nós teremos sucesso no que quer que seja. Então, se eu preciso mudar de emprego, o que incomoda o coração do crente? Se essa mudança de emprego é da vontade de Deus. Se eu vou casar, se eu vou conhecer alguém para me relacionar, nós sabemos que se for da vontade de Deus, teremos sucesso. Então, todos nós sempre avaliamos e pensamos sobre qual é a vontade de Deus. E se para tudo na minha vida houvesse uma indicação muito clara, sem dúvidas, sobre qual é a vontade de Deus para cada uma das decisões que eu tomo. Se sempre que eu tivesse que tomar alguma decisão ou fazer qualquer coisa, eu soubesse exatamente, especificamente a vontade de Deus para a minha vida. Se eu tivesse a certeza de que Deus desejava abençoar aquilo que eu estou intentando fazer, com certeza nós abriríamos mão de outras coisas de maneira muito alegre, pois sabemos que Deus está abençoando aquilo que nós desejamos. Então nós podemos aplicar esse desejo de conhecer a vontade de Deus para praticamente tudo na nossa vida. E na Bíblia existe um texto que diz claramente qual é a vontade de Deus, em que eu não preciso nem orar para saber se Deus quer aquilo ou não. E é exatamente esse texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, especificamente o versículo 3, quando diz: a vontade de Deus para vocês é a santificação. Isso é o que Deus quer de cada um de vocês. E isso é o que Deus quer de cada um de nós. É a vontade expressa, é o que Deus deseja. E se eu me dispuser
a colocar em prática aquela que é a vontade manifesta de Deus para a minha vida, eu tenho certeza que eu vou ser bem-sucedido. Então Deus, Ele já deu a sua palavra, Deus já deu a sua orientação, Deus já disse o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, o que Ele espera da sua igreja, e se eu colocar em prática essa vontade, eu posso ter plena e absoluta certeza de que eu vou ter sucesso naquilo que eu tanto desejo. O que eu desejo, ou o que eu devo desejar, segundo 1 Tessalonicenses 4:3, é ser uma pessoa santa. Se esse desejo há no seu coração, se você tem essa vontade, se você pede a Deus isso, se você ora, se você conversa com Deus sobre a sua vontade e necessidade pessoal de ter uma vida santa, você pode acreditar que Deus vai abençoar plena e completamente esse desejo. Mas o que é santidade? Já que estamos falando sobre ter uma vida santa, será que nós estamos falando sobre aquela santidade padrão igreja católica? Quem é o santo? É aquele que vai para o céu. Essa é a definição básica de santidade segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. Os santos são aqueles que vão diretamente para o céu. Quem não é santo tem que dar aquela passadinha de alguns milênios pelo purgatório, para depois poder ir para o céu. Depois que expiar e pagar por todos os seus pecados. Mas santidade, nós vamos olhar para a Escritura para entender o que é santidade. Primeira coisa que nós percebemos é que a santidade é uma palavra extremamente negligenciada. O aspecto da santidade de Deus na relação conosco, com seus filhos e com a sua igreja, tem sido esquecido em detrimento de atributos como amor e misericórdia. Então, atualmente, nós falamos, e as músicas que cantamos, e os livros que nós lemos, falam sobre o amor e a misericórdia de Deus, e falam um pouco sobre a sua santidade. Não que falar sobre amor e misericórdia sejam coisas dispensáveis ou não desejáveis. Pelo contrário, nós precisamos continuar falando sobre o amor e a misericórdia de Deus, mas nós precisamos lembrar daquele atributo que é considerado por muitos teólogos como a coroa de todos os atributos divinos, que é a santidade. Então, o amor de Deus é santo, a misericórdia de Deus é santa, a justiça de Deus é santa. Então, no que diz respeito aos atributos, nós podemos falar todos com especial destaque para a santidade de Deus. E como falta dentro do repertório dos púlpitos e das nossas músicas o tema santidade, o que nós encontramos na vida da igreja é muito pouco constrangimento e muito pouco ânimo na busca pela santidade pessoal e coletiva, porque nós não somos expostos a um Deus verdadeiramente santo. Os nossos púlpitos não falam sobre o Deus santo. As nossas músicas não são entoadas para um Deus santo. É um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus perdoador, um Deus bondoso, um Deus supridor, um Deus presente, um Deus amigo. Nós falamos de Deus em todos os aspectos, e o aspecto da santidade, ele é constantemente negligenciado, porque se tem algo que a santidade de Deus faz, é afastar aqueles que não querem compromisso com Ele. Então há pouco constrangimento e ânimo na busca por uma vida santa, porque nós não ouvimos mais falar sobre essa palavra. Os pregadores, pastores, músicas são negligentes no que diz respeito à santidade de Deus. Por isso há tão pouco temor na igreja, pouco temor no que diz respeito a Deus. Quando nós lemos a Escritura, nós percebemos que existem dois tipos de santidade no que diz respeito aos seres humanos. Primeiro tipo de santidade que nós encontramos na Escritura é a chamada santidade imediata. É aquela santidade que o Espírito Santo
produz na vida do crente no exato momento da conversão. É aquele tipo de santidade que nos purifica da nossa antiga vida, do nosso antigo comportamento. Ele limpa, purifica e perdoa cada uma das nossas iniquidades. Tudo aquilo que nós fomos, tudo que nós fizemos, tudo de ruim, tudo de pecaminoso, tudo de mal, tudo aquilo que desobedece e desonra a Deus, na conversão o Espírito Santo ele pega tudo isso, todos esses pecados, e nos torna completamente perfeito quando os tira de nós e lança sobre a pessoa de Cristo. Então, nessa santidade imediata, nós somos pleno e completamente perdoados de todos os nossos pecados passados e capacitados a viver uma vida de obediência a Deus. E essa santificação, ela ocorre pela graça de Deus através da vida e da morte de Jesus. Quando Jesus morre, ele nos proporciona a possibilidade de termos depositado sobre ele todas as nossas iniquidades e no momento da nossa regeneração, o Espírito nos limpa e purifica e nos entrega completamente santos e sem pecados diante de Deus. É o ato de nós sermos separados para ele, que é o significado fundamental e básico da palavra santidade. Hagios no grego, kadosh no hebraico, significa aquele que foi separado. Então a santidade imediata é aquele momento em que nós somos tirados do império das trevas, da vida do pecado, da vida da iniquidade, e somos entregues, dados, santos e consagrados ao Senhor. É o primeiro tipo de santidade. O segundo tipo de santidade é a chamada santidade progressiva. É o tipo de santidade que acompanha a santidade imediata. Se por um lado o Espírito, ele nos consagra, ele limpa, ele tira os nossos pecados e nos entrega santos para Deus. Por outro lado, o Espírito é aquele que nos acompanha na vida cristã, na produção e desenvolvimento de uma vida de santidade. Porque crentes, eles são entregues santos a Deus, mas eles podem, segundo a sua vida cristã, experimentar mais ou menos santidade. Nós podemos crescer em santidade, nós podemos, com o desenvolvimento, passar do tempo da nossa vida cristã, nós podemos ter um compromisso profundo, maior com Cristo, ou então até perder a nossa santificação pessoal. A gente passa a vida construindo uma vida de compromisso com Cristo, abdicando de nossos pecados, pedindo perdão por cada um deles, evitando, lutando contra cada uma das nossas compulsões, concupiscências, pecados. Essa é a luta pela santificação. A todo momento na Escritura, nós somos exortados a crescer e progredir em nossa vida espiritual. 2 Pedro, capítulo 3, 17 a 18, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13, Colossenses, capítulo 2, versículo 19. A todo momento a palavra do Senhor nos exorta, nos anima, nos ensina de que é necessário uma luta, uma busca por um crescimento e santificação pessoal. Se você não está empenhado nisso, a sua vida cristã ela está errada. Se não há um desejo no seu coração pela busca pessoal do crescimento em santidade, em desenvolvimento de um caráter segundo o caráter de Cristo, você não está vivendo bem a sua vida cristã. A vida cristã é uma vida de crescer em santidade. É uma vida de conhecer a Cristo, de abdicar, abrir mão dos nossos pecados de maneira diária. Então nós somos exortados, chamados pela Escritura, a que o nosso compromisso com Cristo, conduzidos pelo Espírito, possa produzir em nós uma vida cada vez mais parecida com o Senhor. Isso é ter uma vida santa. Então essa é a chamada, a exortação. Que a gente seja menos pecador, que os nossos desejos sejam sempre menos pecaminosos,
que a gente aprenda a não guardar iniquidade, mágoa, amargura no nosso coração. E é a partir daí, dessa visão, da necessidade que o crente ele tem de se santificar, que nós vamos aprender sobre a preciosa ajuda do Espírito Santo durante esse processo. Como o Espírito age para santificar o cristão? De duas maneiras. Existe uma ação interior do Espírito na santificação. O que eu quero dizer com isso, com essa ação interior, interna, é que o Espírito Santo age na vida do cristão, no coração, na mente do cristão, para conduzi-lo eficazmente à santificação. O que eu quero que vocês entendam, quando eu digo dessa ação do Espírito na vida do crente, que produz santificação pessoal, é porque o nosso desejo pela santificação não vem de nós, é o Espírito que produz no nosso interior. É Ele que produz em nós esse desejo. É Ele que produz em nós essa ambição santa de sermos pessoas santificadas. Então, o desejo que brota em você ao se deparar com algo que o contamina espiritualmente, esse desejo de negar o pecado não vem de você, é o Espírito que produz no seu coração. E como ele faz isso? Primeiro, ele desperta em nós o desejo pela santificação. Filipenses capítulo 2, versículo 13. É ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. A nossa busca pessoal insistente por dar fim aos nossos pecados, especialmente os que nos trazem muito prazer, não ocorre senão pela ação do Espírito Santo. Então aquela vontade, aquela compulsão de pecar, de desobedecer, principalmente pelas coisas que nós gostamos, porque não vamos negar, irmãos, existem pecados que são deliciosos, irresistíveis. Existe aquele pecado que magoa, que machuca. Você tem um desejo de brigar na rua, você sai todo arrebentado e você diz, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, mas o sexo, o alcoolismo, a prostituição, ainda que mental, a nossa dependência emocional do pecado, essas coisas são deliciosas. Elas são sedutoras. A pornografia é sedutora, por isso essas coisas estão dentro do nosso coração. Então não vamos entender pecado sobre só aquelas coisas que são horrendas, desprezíveis, mas muitas vezes são coisas das quais nós nos deliciamos, ainda que sejam desprezíveis diante do Senhor. E essas, as que trazem prazer, são muitas vezes as mais difíceis da gente se livrar. A gente só consegue começar a ter determinado controle quando o Espírito ele inicia, trabalha em nossa vida. Se pudéssemos reunir a nossa certeza do amor de Deus com uma vida de pecado, certamente o faríamos. Se nós conseguíssemos reunir essa bondade e misericórdia de Deus, essa graça maravilhosa, com a satisfação dos nossos piores desejos, essa seria a nossa escolha. Nós não escolheríamos nos ver livres dos nossos pecados, se isso fosse possível. Mas é o Espírito que não permite que esse desejo esteja em nosso coração. Por isso nós brigamos contra a nossa natureza pecaminosa, ainda presente em nosso interior. Porque o Espírito está ali, incomodando a nossa consciência, martelando em nossos corações, ferindo os nossos sentimentos em relação ao pecado. Por isso, quando eu experimento o mais delicioso dos prazeres pecaminosos, o meu coração diz, você está cometendo algo errado. Isso é o Espírito conduzindo o meu coração ao constrangimento por uma vida santa. Mas se eu pudesse fazer com que Deus continuasse me amando, se eu pudesse
continuar pecando com todos os pecados que eu amo e ainda assim manter uma vida santa, eu o faria. Por isso que o processo de santificação é despertado pelo Espírito dentro de nós, porque nós não temos força contra eles. É o Espírito, é a regeneração que nos leva a lutar contra o pecado. Então, primeiro, ele desperta, o Espírito desperta em nós o desejo pela santificação. Segunda maneira interior pela qual o Espírito nos conduz à santificação, ele dá sentido interior às nossas experiências pessoais. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela vida difícil que você está levando? Aquele problema duro que você está enfrentando? O Espírito, ele usa isso para ensinar você a necessidade de santificação pessoal. Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Joguei dinheiro fora, agora eu estou todo enrolado. É o Espírito dizendo, não faça aquilo que é errado com o seu dinheiro. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Espírito, ele ressignifica, ele dá sentido santificador às nossas experiências mais difíceis. Ele nos ensina interiormente que cada uma das nossas provações, elas servem de alguma maneira para nos conduzir a uma vida mais santa e mais consagrada a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês tem produzido perseverança. A perseverança deve ser ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O que é perfeição? É santidade. Então o Espírito Santo, ele vai pegar essas minhas provações, essas minhas dificuldades, essas minhas lutas, as minhas tribulações, e vai dar um sentido santificador a cada uma delas no meu coração, se de fato a minha santificação pessoal for o meu alvo. O Espírito Santo, ele produz experiências cheias de sentido, ainda que difíceis, que nos levam à santificação pessoal. Quando você estiver enfrentando a sua dificuldade, peça que o Espírito ministre ao seu coração, como elas podem ajudar na sua santificação. Então nós falamos sobre a ação interior do Espírito. Agora eu quero falar sobre a ação exterior. Como o Espírito exteriormente nos ajuda na nossa santificação. E aqui eu quero falar de um dos teólogos mais amáveis do século XVII. Um homem chamado John Owen. Sei quem conhece aqui John Owen. Se você não conhece, você não sabe o que você está perdendo. É um dos teólogos mais brilhantes da Reforma Protestante. Para você ter ideia, com 19 anos, John Owen estava terminando em Oxford, na faculdade de Oxford, na Inglaterra, o seu mestrado em letras, 19 anos. Teólogo extremamente profícuo e um homem santo, comprometido com Cristo de uma maneira que, ao ler a história de John Owen, você se sente constrangido pela desgraça de crente que você é. Ele nasceu no século XVII. E ele dizia algo muito interessante. Eu tive a oportunidade de ler um sermão dele sobre santidade. E ele dizia algo muito interessante sobre santidade. Ele dizia que a santidade, ela é desenvolvida exteriormente pela prática da fé e do amor. Pois assim como nós encontramos fé e amor em graus na Escritura, a santidade também pode aumentar em graus. Resumindo a ideia de Owen, é muito interessante. Ele diz o seguinte: Deus, ele só aceita as nossas obras se forem feitas com fé e com amor. Onde nós lemos isso? Romanos 14, 23 e 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3.
fala sobre fazer as coisas com fé e fazer as coisas com amor. E Owen dizia o seguinte: existem diferenças de graus na fé das pessoas. Tem gente que tem mais fé do que outras pessoas, não acontece isso? E tem pessoas que amam mais do que outras. E ele vai chegar à seguinte conclusão: que para que nós desenvolvamos exteriormente a nossa santidade, nós precisamos aprender a viver e a exercer na nossa vida pessoal a nossa fé e o nosso amor. Então essas experiências ruins que a gente passa estão fazendo o quê? Provando a nossa fé. E quando a nossa fé cresce, a nossa santificação também cresce. Aquelas pessoas difíceis que parecem que foram colocadas pelo diabo na nossa vida, foram colocadas por Deus, para que por intermédio do amor a essas pessoas difíceis, a gente possa crescer no nosso amor e a gente possa crescer na nossa santidade. Então você quer crescer em santidade? Exerça na sua vida diária fé e amor. Então não fique falando mal de ninguém não, que isso é uma coisa diabólica, horrível. Não fique sendo grosseiro e ignorante com as pessoas. Seja uma pessoa amorosa, demonstre amor, haja com amor. Nas suas escolhas e decisões, exerça a sua fé, porque o exercício da fé e do amor vai fazer com que você cresça na sua santificação. E assim como o crente constrangido e impelido pelo Espírito trabalha em favor da sua própria santificação. De que maneira? Primeiro, ele se autodisciplina na luta contra o pecado que o está assediando. Como eu me santifico? Lutando contra aquilo que está presente na minha vida, o meu pecadinho de estimação, aquele pecado que eu trato como um gatinho. Mas na verdade é um leão. Eu tenho que tratar o pecado como um leão que está querendo acabar com a minha vida. E segundo, nós buscamos a nossa santificação pessoal, desenvolvendo atividades espirituais, individuais e coletivas que promovam seu crescimento espiritual, como oração, jejum, estudo bíblico. Queridos, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos na nossa leitura bíblica terminando de ler o Antigo Testamento. Hoje, amanhã, dia 12 e 13, hoje estamos terminando de ler o livro de Malaquias. Você está conseguindo acompanhar a leitura anual? O que é isso aqui? A gente chama de santificação. É a santificação, quando eu me interesso, quando eu amo a palavra do Senhor, eu busco conhecê-la, eu estou buscando santificar a minha vida. É interessante, John Owen, ele dizia o seguinte, ele perguntava assim: para que serve o culto? Para que a gente vem para um culto? Já se perguntaram? Por que a gente passa 40, 50 minutos ouvindo a palavra? Pastor falando quase todo domingo a mesma coisa. John Owen diz um negócio que eu achei muito interessante, eu concordo com ele. Ele dizia que o culto servia para despertar no coração das pessoas desejo pela santidade de Deus. É para isso que os crentes vêm para o culto, para terem os seus desejos por santidade renovados. Então, se você vem para o culto todo domingo e isso não está acontecendo com você, alguma coisa está errada. Talvez eu seja o erro. Talvez eu não esteja pregando direito. Talvez eu não esteja tão consagrado quanto eu deveria. Mas o culto a Deus é espaço de aprimorar os nossos desejos por santidade. O nosso desejo pela busca a Deus. É para isso que a gente se reúne no domingo, para buscar santificação, para que a palavra nos limpe, a palavra nos constranja, nos conduza a uma vida mais santa. Outra figura que eu acho muito interessante que John Owen coloca, ele diz que a santificação é como uma árvore. Quando você olha para uma árvore, parece que ela sempre está do mesmo tamanho.
enquanto na verdade ela está sempre crescendo. Mas às vezes ela cresce tão pouco de um dia para o outro que você sequer percebe, mas a árvore ela sempre está crescendo. Por isso a santidade, ela envolve duas questões. Primeiro, ela é intencional. Ainda que o Espírito haja no seu interior para constrangê-lo a buscar a santidade, despertar esse interesse no seu coração, ainda assim existe no coração do crente a intenção de santificar-se. A lutar negativamente contra o pecado, que para nós é um peso, e a buscar parecer mais com Jesus. Isso é santificação, é algo intencional. Mas também é algo progressivo. Não acontece de uma vez por todas. A santificação progressiva, como o nome diz, é algo que nós conquistamos todos os dias. E eu quero agora entrar no texto de 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, que fala sobre santificação. E nesse texto nós encontramos algumas importantes lições sobre santificação. 3, na verdade. Primeira lição que nós encontramos em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, é que a santificação é uma maneira de viver que agrada a Deus. É uma maneira de viver que é desenvolvida a partir do conhecimento, versículos 1 a 2. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, os exortemos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós. Então, para nós agradarmos a Deus, nós precisamos descobrir através das Escrituras o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Versículos 1 e 2 dizem sobre o que eles aprenderam e sobre instruções que foram dadas, o que nós fazemos no culto. O que o pastor faz quando prega a Escritura? Instruções sobre como vocês devem viver agradando a Deus, sobre como vocês devem desenvolver uma vida santificadora. Isso é a pregação, não é entretenimento, não é passar apenas conhecimento teológico aprofundado, não é trazer crescimento no conhecimento teológico. Essas coisas são envolvidas, mas essencialmente a pregação é uma maneira de ensinar as pessoas sobre como elas podem ser mais santas. É a maneira de viver que agrada a Deus de acordo com a palavra. Por isso, a primeira coisa sobre uma vida que agrada a Deus, como Paulo está ensinando aos irmãos de Tessalônica, é que nós precisamos olhar para a Escritura, aprender como ela nos apresenta a Deus e como Deus de fato é. A santificação é uma maneira de viver que agrada a Deus. Segundo, a santificação é algo em que se deve progredir continuamente. É um progresso que vem através do esforço pessoal. Ele fala sobre progredir. Versículo 2. Porque vocês sabem quantas instruções demos da parte de vocês. Versículo 1. E efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo. Santificação é um progresso contínuo. É algo que vem através do nosso esforço pessoal. Então, por isso que a gente fala sobre o pecado, fala sobre a abstinência das nossas paixões, controle do nosso corpo, não ofender, não defraudar o próximo. Santificação tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas atitudes diante da vontade de Deus, manifesta na sua palavra. Isso é santificação. É o que eu vou fazer, como eu vou reagir, quais decisões eu vou tomar. Porque a santificação é um progresso que ocupa o meu dia inteiro. Terceiro, a santificação envolve o nosso temor a Deus. Está bem clara a vontade de Deus no versículo 3. A vontade do Senhor, a vontade de Deus é a santificação de vocês. Está claro.
Porque no versículo 7 diz: pois Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação. Versículo 5, a vida de pecado é uma vida dos que não conhecem a Deus, não como desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Então Deus, ele expressa a sua vontade, Deus, ele diz o seu desejo claramente, de maneira muito transparente. Está ali, evidente, sem absolutamente nenhuma dúvida. O que Deus quer de você? Deus quer que você encare de maneira séria e comprometida o processo de santificação, porque quem tem uma vida entregue ao pecado é aquela pessoa que não conhece a Deus, mas vocês conhecem, então não deve viver uma vida de pecado. E além de tudo, versículo 6, nós temos plena certeza e conhecimento de que Deus, ele exercerá o seu juízo vingador contra todos os pecadores. Versículo 6 diz isso. Então, além de nós sabermos quem é Deus, além de sabermos que ele deseja a nossa santificação pessoal, nós somos cientes de que Deus há de julgar e condenar todos os pecadores. Isso deveria gerar o que em nosso coração? Temor. Santo temor e respeito por aquela que é a vontade manifesta do Senhor para cada um de nós. E versículo 8, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus. Quem rejeita as instruções da busca pela santidade não está rejeitando o pregador, não é o pastor Anderson que você está rejeitando, não é o apóstolo Paulo que você está rejeitando, você está rejeitando o próprio Deus. Queridos, que palavra pesada que nosso irmão apóstolo Paulo está falando para a igreja Tessalonicenses, e essa palavra vale para cada um de nós aqui nessa manhã. Quem rejeita a instrução de Deus da busca pela santidade não está rejeitando um homem, está rejeitando o próprio Deus. Se você diz, não é comigo, eu vou continuar na minha vida de pecado, você não está me rejeitando, você rejeita o próprio Deus. E nós deveríamos temer ao ouvir essas palavras. Isso deveria trazer medo, temor ao nosso coração. E eu queria concluir, na verdade, sem muitas aplicações. Nós precisamos lembrar que a santidade é uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito. A santidade é uma das marcas de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Nós falamos tanto sobre John Owen, e eu recomendo que vocês leiam sobre ele, e eu gostaria de terminar com uma de suas ideias em um dos seus sermões sobre santidade. Ele diz que a pregação da palavra, eu já citei isso aqui, é a maneira que o Espírito Santo desperta no coração do crente o desejo pela santidade. É vindo ao culto, é participando do culto, é estando no culto e recebendo a palavra não como palavra do pastor, mas como a palavra de Deus para a minha vida. E isso envolve a postura como nós chegamos nesse lugar. Eu vou para o culto porque no culto Deus, ele vai falar comigo. Às vezes Deus não fala com a gente, não é porque o pastor foi fraco. Não é porque o pastor não jejuou durante a semana, é porque o nosso coração está fechado para a palavra do Senhor. Não tenho dúvida de que pessoas cheguem num culto como esse, por menor que seja o nosso auditório, com um coração fechado para qualquer tipo de palavra. Sentam-se nessa igreja com o objetivo de colher apenas o que querem ouvir. Isso é coisa de incrédulo, é coisa de ímpio, de quem vê novela, de quem assiste um filme querendo ter algum tipo de prazer passageiro. Quem vem para o culto vem querendo ouvir a palavra de Deus. Por isso John Owen falava que
que a pregação é a maneira que o Espírito desperta no coração do crente o desejo pela santidade. Por isso nós estamos aqui ouvindo, para termos despertadas em nós as ambições de uma vida santa. E o que me questiono é, qual o efeito real de santificação que a palavra tem produzido em sua vida? Será que esses domingos que você vem a esse lugar, em que eu passo a minha semana estudando e me preparando, buscando a Deus, orando para trazer uma palavra para a igreja, será que Deus de fato tem, através do seu Espírito, produzido em nós um despertamento de interesse por uma vida mais santa? Não tem me constrangido, me compungido a ter mais compromisso com Cristo? Tem gente que vem à igreja, sai de igreja e a vida continua exatamente a mesma. O problema não está no pastor, o problema está que a pessoa não quer compromisso com Jesus. E eu quero terminar com uma das mais célebres frases ditas por John Owen. Preste atenção, que essa fala, esse texto pequeno de John Owen resume bem o que a gente está falando sobre santidade. John Owen dizia: aquele que não está matando o pecado o está matando. Vou dizer novamente: aquele que não está matando o pecado o está matando. Se você não está lutando contra o pecado, se você não está matando o pecado que está querendo destruir você, é porque o pecado já está tendo vitória sobre sua vida. E como a gente destrói o poder dele em nós? Através do Espírito, lutando por uma vida mais santa. Por isso, queridos, nós como igreja somos a comunidade do Espírito, porque o Espírito desperta em nós o desejo por uma vida de santidade. Que Deus ele possa despertar no seu coração esse desejo. Seu desejo pessoal, de compromisso com Cristo, de estar comprometido com Ele, de santificar-se no seu trabalho, na sua escola, na sua vida pessoal. Que isso seja marcante da luta, da angústia. Meu Deus, eu caí de novo, eu pequei de novo, eu não consigo, eu sou fraco, Deus me ajuda. Eu não consigo, eu não resisto, eu caio, Deus me ajuda. Que isso angustie a sua alma, que isso cause tristeza dentro do seu coração. Clamor de libertação, de que essas cadeias malditas que acorrentam você a uma vida de pecado, seja ele qual for, ou o pecado sexual, ou a pornografia, ou a maledicência, ou raiva no seu coração, ódio de alguém, amargura, inveja, que o Espírito ele liberte, quebre cada cadeia dentro de você e conduza você a uma vida mais santa, mais parecida com a vida de Jesus Cristo. É isso, amados. Eu sou um desses que luta. Várias vezes eu sou derrotado. Eu apanho na cara do diabo. Eu ouvi um pastor que dizia uma frase interessante: o demônio, ele dá com uma mão e tira com uma pá escavadeira. Porque dizia antigamente, o demônio dá com uma mão e tira com outra, né? Ele usa uma pá escavadeira, sabe? Aquelas de obra. É assim que ele faz com a gente. Ele humilha, destrói, corrói nossos sentimentos, nossa família, nossas disposições, destrói tudo o que somos, a nossa imagem de Deus. Se a gente der espaço, ele faz mesmo.
Então olha para dentro de você, esquece teu irmão, esquece teu marido, esquece teu filho, olha para dentro de você e diz: meu Deus, o meu coração agora pode estar cheio de pecado. Que o teu espírito me constranja a lutar contra cada um deles, os que eu odeio e os que eu amo. Os que me trazem imenso prazer, os que deliciam a minha carne, que eu possa lutar contra cada um deles, até o meu último suspiro. Porque o Espírito, amados, é figura central em todo processo de santificação da nossa vida. Todo. E Ele quer, Ele já disse, a vontade de Deus é a sua santificação. Então comece, diga para o Senhor: Deus, eu preciso me libertar disso. Me ajuda pelo Teu Espírito, coloca pessoas na minha vida que possam compartilhar das minhas experiências, que possam me orientar, me ajudar a lutar contra esse pecado que eu tenho carregado. Ore ao Senhor, se humilhe, jejue, busque a Ele. E como é vontade de Deus, queridos, eu tenho plena certeza de que Deus vai dar vitória. Porque Ele diz: a vontade do Senhor é a sua santificação. Vai ser um dia de cada vez, uma luta, pequena, às vezes grande, às vezes imensa, às vezes a gente vai cair, a gente vai ser derrotado, mas o Senhor vai nos conduzir numa vida vitoriosa. Porque o desejo dEle para nós é que a nossa vida seja santa. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos ajude nesse imenso desafio que é a santidade pessoal.